porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, Isaías, ele começa o seu ministério em um momento que Judá e Jerusalém, ele está passando por uma grande crise, ao ponto de Deus dizer nos capítulos anteriores, em Isaías capítulo 1, versículo 2 e 3, assim: ouçam céus, ouve terra, criei filhos e o fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi, ele conhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Nós vemos aqui que Judá e Jerusalém haviam que abandonado a Deus. E para aumentar ainda mais ali a crise, o que acontece? O rei Uzias, ele morre. Aquele rei, ele é um rei muito estimado, né? As pessoas gostavam dele, porque o reinado dele ali no começo foi um reinado bom, um reinado próspero. Judá foi próspero. Mas pense comigo um pouquinho. O povo, ele estava distante de Deus. O rei tinha acabado de morrer. E ali tinha uma crise instalada. Eu tenho uma pergunta a fazer: qual atitude tomar? Em tempos de crise, qual atitude nós precisamos tomar? Qual atitude você tem tomado diante de uma crise? Porque nós vamos ver que Isaías, ele tomou uma decisão. E essa decisão foi a melhor decisão. E é uma decisão que eu e você precisamos ter dia após dia, que é de ir para o templo. Então, em um momento de luto, né, onde Isaías ele estava passando, o que acontece? Quando a gente está em luto, vem aqueles flashes, né? Vem as reflexões, a gente para pensar, para examinar as coisas, né? Quando a gente perde alguém, a gente analisa as coisas e a gente fala: poxa, tinha tanta coisa para fazer, tinha tanta coisa para viver junto. Então vem aqueles flashes, aquelas reflexões. Mas Isaías, quando ele perde, quando ele vê que ele está ali no momento de crise, ele procura um lugar, e esse lugar é estar na casa de Deus. Esse lugar é estar aos pés do Senhor. Então ele sabia que o melhor lugar para ele estar seria na casa do Senhor, porque ele sabia que ali ele ia encontrar o quê? O consolo que ele precisava. Ele ia encontrar a resposta que ele precisava para a situação dele. Então, na casa de Deus, aqui onde nós estamos, é o lugar onde nós vamos encontrar a resposta que nós precisamos. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que em tempo de crise, nós precisamos ir para o templo. Quem não se lembra da história de Ana? Ana ali, ela era muito amada pelo seu marido, mas havia uma tristeza muito grande no coração dela, né? Ela vivia triste, angustiada, porque ela não conseguia gerar. Ela queria gerar muito um filho, e a tristeza dela invadiu o interior dela. Mas houve um momento em que ela se levantou e ela falou: poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso continuar da mesma forma que eu estou. Eu não posso ficar choramingando, eu não posso ficar aqui chorando, amargurada por algo que ainda não aconteceu. E o que Ana fez? Ela saiu do lugar onde ela estava e ela foi ao templo. Ela foi à casa do Senhor. Então, irmãos, quando nós precisamos de socorro, de algo da parte do Senhor, é nos pés dele que nós precisamos buscar. E o Senhor, ele vai atender o desejo do nosso coração. Assim como o Senhor, ele atendeu o desejo do coração de Ana, ele vai atender o meu desejo do teu coração. Se o desejo do coração, do seu coração, for o mesmo desejo que o do Senhor, amém? Então, busque a presença do Senhor. Mas o que acontece? Nesses últimos dias, né, nos momentos que nós estamos vivendo, nos momentos atuais, muitos cristãos, o que acontece? Eles deixam de ir para a igreja, eles deixam de se reunir,
né, como corpo na igreja. São aqueles famosos desigrejados, né? Mas quando vem uma crise, quem é que vai se levantar e encorajar eles? Quem é que vai auxiliar eles? Porque se nós ficarmos com os nossos braços cruzados, esperando que algo aconteça, e a gente não se mover, não vai acontecer. Então a gente tem que se posicionar diante do Senhor, ir ao templo e encorajar pessoas que precisam de mim, de você. Em Hebreus, capítulo 10, o versículo 25 diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Então, irmãos, nós não podemos cair nesse engano de que em casa é melhor, de que nós não precisamos de igreja, que eu faço meu devocional em casa e está ótimo, eu não preciso de ninguém. Sendo que a gente precisa um dos outros. A própria palavra de Deus diz que é para a gente estar próximos um dos outros, né? Então é muito importante eu e você sermos bocas proféticas do Senhor para auxiliar as outras pessoas. E tem uma pergunta, eu gosto de fazer pergunta. Aí você não precisa responder, pode responder dentro de você, amém? Quem você tem auxiliado? Quem nós temos encorajado? Sabe por quê, irmãos? Isso é muito sério. Nós precisamos encorajar as pessoas. Porque tem muitas pessoas que desencorajam as outras, que acabam com o sonho das outras. E falam, isso não vai dar certo, você não vai conseguir. Por quê? Muitas das vezes nós falamos para as pessoas erradas, para as pessoas que não estão no mesmo nível que nós, ou afinal, melhores do que nós. Porque quando nós vamos falar da nossa vida para alguém, tem que ser alguém que vai estar firmado na palavra do Senhor, tem que ser alguém que está baseado na palavra do Senhor. Então não abra a tua boca, não fale da tua vida para quem não vai te ajudar, para quem não vai te encorajar. Sabe por quê? Muitas pessoas elas têm buscado o quê? Coisas para si mesmo, é para mim. Não consegue ver a outra pessoa feliz, não consegue ver a outra pessoa prosperando. Então as pessoas elas buscam o bem para si. E quando vê as outras pessoas prosperar, ai meu Deus. Então cuidado para quem você tem abrido a sua boca, para quem você tem conversado e falado da tua vida, amém? Em Mateus 6:33 diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, nós precisamos viver urgentemente esse versículo, Mateus 6:33. Sabe por quê? Porque quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, pode ter certeza que no momento da dor, no momento da crise, no momento que a dificuldade bater, no momento que as portas se fecharem, no momento que tiver ali a tempestade, Deus ele vai enviar os irmãos para te ajudar. Deus vai enviar pessoas para te auxiliar. Então creia e confie que o Senhor ele também coloca pessoas do teu lado para te ajudar, amém? Então em tempos de crise nós precisamos seguir o exemplo de Isaías, de ir para o templo. Pois quando nós vamos para o templo, nós nos tornamos igreja e nós temos um encontro com Deus. E é o segundo tópico que eu quero dizer para vocês. Em tempo de crise, temos um encontro com Deus. E não é verdade? Quem é que veio em paz para a igreja? Falar, tá tudo bem, eu vou para o Senhor. É muito difícil. Dá para contar no dedo pessoas que vêm para a igreja onde está tudo bem. É no momento de crise, é no momento da dificuldade que a gente vai para o Senhor. Então, irmãos, quando Isaías ele vai para o templo, ali no momento de luto, o coração dele está o quê? Triste, está amargurado por causa ali da crise existencial ao seu redor. Mas quando ele chega ali no templo, ele tem um encontro com Deus. E quando o Tom ele estava falando do relacionamento dele com a Sabrina aqui, eu falei assim, é um encontro que eles tiveram que marcar. Então, acredito que o Tom chegou para a Sabrina e falou, Sabrina, olha, eu tô gostando de você, vamos marcar um encontro? Já foi bem assim, atirado, sabe? Vamos marcar um encontro? Então, esse é o encontro meio que planejado, o encontro agendado. Mas, irmãos,
tem encontros que não são marcados. Tem encontro que não é agendado. Tem encontro que não é, Sabrina, vamos se encontrar no shopping às 3 horas da tarde. Daí a Sabrina já fica sabendo que o Tom fez o convite para ela, já se arruma, já se embeleza, já coloca a melhor roupa. O Tom vai lá e já coloca o melhor perfume, né? Porque quer que ela sente o cheiro dele. Já no primeiro encontro? Não, né? Mas a pessoa, ela tá ali empolgada, porque marcou o encontro. E o que acontece? Geralmente, quando os casalzinhos, né? Nós que já somos casados, nós já passamos por isso também, né, gente? Daí tem uns casalzinhos novos que tá chegando e fala, nossa, eu vou marcar o primeiro encontro. Daí a pessoa ela fica treinando no espelho. O que eu vou falar? Ai, o que eu vou falar pra ela? Ou fica pensando, né? Eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. E mil coisas. Dá até borboleta ali no estômago e a pessoa marca o encontro. Então esse é o encontro agendado. Mas tem encontros na Bíblia, se nós analisarmos a Bíblia, nós veremos vários encontros inusitados e que as pessoas elas ficaram surpreendidas. Em Êxodo capítulo 3, nós vamos ver que quando Moisés ele vai para o deserto, ele vê o quê? Que a sarça ela não queimava, que ela não se consumia. E o que aconteceu? Aquilo chamou muito a atenção dele. Ele falou, poxa, eu vou lá, eu vou ver o que está acontecendo. A sarça, ela não queima, ela não parava de queimar, não se consumia. Eu vou lá ver o que está acontecendo. E quando, irmãos, ele se aproxima, o que acontece? Deus brada. Deus brada no meio da sarça. E Deus diz assim, Moisés, tire a sandália dos teus pés, pois onde estás é terra santa. Oh, aleluia! Quando Moisés, ele está ali, querendo espionar, ele quer ver o que está acontecendo, as sarças queimando, não está se consumindo, eu vou lá mais de perto. E quando ele vai ver, Deus brada, falando para ele que o lugar onde ele está é terra santa, tira a sandália dos seus pés. Acredito eu, irmãos, que aquilo foi um encontro inesperado para ele, ele não estava esperando aquilo. É algo assim que ele falou, meu Deus, como assim? Uma voz saindo. Então, irmãos, nós vemos aqui um encontro de Moisés. E nós vemos que Deus, ele levanta Moisés como o libertador do povo do Egito. Nós vemos também em Gênesis capítulo 32, versículo 26, o encontro de Jacó com o anjo no vale de Jaboque. Jacó, ele luta ali com o anjo. Ele guerreia, vai pra lá, vai pra cá, passa 12, 13, 14, 15 horas, passa uma noite, o dia inteiro, e Moisés está lá pelejando e lutando. Mas o Jacó está lá lutando com o anjo. E o que acontece? Jacó, ele prevalece, ele ganha. Enquanto ele não largou ali o anjo, ele falou assim, não, eu preciso ser abençoado. Ele não vai sair daqui, eu vou lutar, eu vou ganhar essa batalha. E ele foi surpreendido, porque ele também não estava esperando isso. Ele não estava esperando que o anjo ia tocar nele, que o anjo ia guerrear com ele. Então são encontros inusitados. O encontro de Paulo, quando ele se aproxima ali de Damasco, de repente o que acontece? Brilha ao seu redor uma luz, né? Uma luz vinda do céu, e ele cai por terra. Ele ouve uma voz que dizia assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, Saulo, por que me persegue? Irmãos, imaginando no tempo de hoje, se você é muito espiritual, se você clama ao Senhor ou não, e Deus falar nitidamente, assim como falou com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9. Seria bom quando você chegasse na sua casa, ou tivesse um momento de você ler esses versículos que eu estou falando, conhecer um pouco mais dessa história. Muitos conhecem, outros não, mas a gente fica assim, admirado com a palavra do Senhor. Outro dia eu tive que dar aula para as crianças, e eu estava estudando a ministração para as crianças. E a história na Bíblia foi muito real, e na realidade ela foi real. Eu falei, meu Deus, o Senhor fez isso no passado, o Senhor fez isso com aquela pessoa. E eu falando com o Robson, eu falei, Robson, olha o que Deus fez. E a gente acaba ficando admirado, né? E, gente, é tanta coisa maravilhosa que o Senhor faz, e que
está na Bíblia e que só falta a gente procurar conhecer mais o nosso Deus que nós servimos, sabe? O Deus que nós servimos é um Deus tão poderoso e tão maravilhoso, nós não temos a dimensão da grandeza do Senhor. E quando nós vamos ler uma passagem que é muito notória, muito real, nós ficamos assim com a boca aberta e falamos: meu Deus, o Senhor fez isso, e o Senhor Ele fez e faz, amém? Então, irmão, nós só vamos ver vários encontros inusitados na Bíblia, na palavra do Senhor. Nós vamos ver o quê? Que todos esses encontros, as pessoas que eu citei, elas não saíram da mesma forma. Algo aconteceu. Elas não ficaram da mesma maneira. Quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida é transformada. Não tem como nós ficarmos do mesmo jeito. Não tem como nós sermos as mesmas pessoas. Não tem como. O Senhor, Ele nos muda. O Senhor, Ele nos transforma. Então, o Senhor nesse encontro colocou Moisés ali como libertador. Jacó, ele se tornou Israel. E Saulo, um dos maiores apóstolos de Cristo. E com Isaías, aleluia, não foi diferente. Porque quando ele teve um encontro com Deus, a sua vida, o seu ministério não foram o mesmo. Foram mudados e foram transformados. Quando nós temos um encontro com Deus, sempre somos surpreendidos, como foi com Isaías. Quando ele vê o Senhor, com um gesto de humildade, o que ele faz? Quando ele vê ali, eu vi o Senhor num alto trono. O que ele faz? Ele vê o quê? As suas fraquezas, os seus pecados. Ele fala dos seus erros. Ele fala: olha, homem que eu sou, eu vou morrer. Diante da glória do Senhor eu vou morrer. Eu vi o Senhor, eu vou morrer. Que homem consegue ver o Senhor e ficar vivo? Ele pensou: não, quem sou eu? E sabe de uma coisa, irmãos? Deus, Ele vê a fraqueza dele, quando ele confessa ali o seu pecado. Mas o mais fascinante dessa história é que quando a gente confessa o nosso pecado, quando a gente fala do nosso erro, né, para o Senhor, sabia que o Senhor, Ele não nos aponta? Sabia que Deus, Ele não fala assim: ó, você erra nisso, você erra naquilo, você é um dos maiores pecadores, para você, você é insignificante, para mim você é insignificante, para mim você não vale nada. Sabe, se você está aqui nesta noite, o teu passado não existe mais diante do Senhor. O teu passado não existe mais diante de Deus. Sabe, porque o amor do Senhor, Ele nos constrange de uma forma tão grande que a gente fala: poxa, meu Deus, eu sou isso. E Deus fala: você não é. Deus, eu faço isso, você não faz. Quando nós nos posicionamos diante do Senhor e fala dos nossos erros para Ele, Ele fala ao contrário daquilo que não é bom. Ele fala que você é bom, que você é perfeito, que você é amado, que você é filho. Então tire da tua mentalidade, do teu coração, de que eu só vou para a igreja quando eu for liberto de algo, quando eu estiver lá em cima. E não é assim. Há um processo a ser seguido. Há um processo, irmãos. E eu quero dizer para vocês que o objetivo do encontro, ele é para o quê? Para mudar a minha vida e para mudar a nossa história. É para endireitar os nossos caminhos. É para quê? Para que nós venhamos cumprir a missão do Senhor, cumprir o id do Senhor. E João 14, capítulo 6 diz assim, o Tom ele disse aqui, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. É somente por Ele, é somente por Jesus que nós vamos chegar ao Pai. Não tem outro caminho. Esses dias eu estava num salão e eu não conhecia a moça, ela também não me conhecia. Daí eu já entrei no salão, daí ela falou assim, e naquele salão vendia algumas roupas. Daí ela falou assim: olha, minha irmã, ela compra umas roupas que é só para crente. Eu falei: oh Deus, já começou. Ela compra umas roupas que é só para crente. Olha aqui essa saia. Ela pegou uma saia que é uma saia reta e tem uns negocinhos, não sei falar, sabe? Ela é reta, daí tem uns... umas pregas. Então olha essa saia como que é. Nada a ver, nunca que eu usaria isso aqui. É só para crente. Ela acha que tem que vender só para crente. Ai, Jesus! Tá falando comigo, Deus. Daí,
ela falou assim, com uma amiga dela, acredita, menina, que eu entrei no Face, numa live. Entrei numa live e essa live era de uma mulher que lê cartas, tarô, né? Essa mulher, ela lê cartas, tarô, acho que é tarô ela falando, né? E daí a mulher falou assim, coloca aí uma pergunta aí que eu vou responder pra você. Mais ou menos assim. Daí ela colocou assim, eu e fulano, vai dar certo? Daí a mulher ela falou assim, nossa, eu fiquei tão surpresa que a resposta foi imediata. A mulher pegou e falou assim, não vai dar certo, esquece, abandona. Ela falou assim, o sangue de Jesus tem poder. O que essa mulher tá falando? Essa mulher não é de Deus. Olha só. Daí ela falou assim, nossa, nem sei qual que é a tua religião. Ela falou pra mim, eu nem sei qual que é a tua religião. E eu tô falando aqui, eu falei, não, eu sou evangélica, eu sou cristã e tal. Ela, acredita que eu também sou? Eu falei, Jesus. Eu falei, meu Deus, você está procurando tarô, carta. Então, o que acontece? Esse versículo que eu li aqui para vocês, né? João 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que acontece? As pessoas, elas buscam em vários lugares. Elas sabem qual é a resposta. Elas sabem onde elas vão encontrar o alívio para a sua dor. Mas elas querem buscar atalhos. Elas querem ir para caminhos tortuosos. Caminhos que confundem a mente. Daí, por fim, a gente começou a conversar e falar. Eu falei, Deus tem misericórdia, né? E que essa pessoa volta, ela é distante. Mas eu quero continuar aqui, porque o tempo já voou. Eu falei assim, poxa, eu acho que eu vou falar rapidinho. E eu acho que vocês deram pouco tempo para mim, né? Pouco tempo, né, Tom? Pouco tempo, mas vamos lá. Romanos, capítulo 10, versículo 14, diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé, ela vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Irmãos, esse texto ele é muito claro. E ele fala o quê? Da importância de nós pregarmos o Evangelho e fazer com que o máximo de pessoas se acheguem e sejam alcançados por Cristo. E sabe por quê, irmãos? Quando Isaías ele passou por esse processo, ele entendeu qual era a missão dele. E nós também precisamos entender qual é a nossa missão. Isaías, ele entendeu o que Deus tinha para ele, e a resposta de Isaías foi imediata. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E é exatamente por causa disso que nós temos essa missão, que a nossa igreja tem 4 pilares, que é o ganhar, consolidar, discipular e enviar. Esse é um trabalho que eu e vocês precisamos fazer juntos. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Esse não é um trabalho só do pastor. Esse não é um trabalho só da pastora, só da liderança, não. Esse é um trabalho meu e seu. Independente se você tem um cargo na igreja ou não. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. E eu quero finalizar aqui falando para vocês que nós precisamos caminhar por essa missão. E o ganhar é o quê? É o que o Tom falou, né? O Tom estava meio que ministrando aqui já a minha pregação. E o ganhar é nós evangelizarmos. O que nós temos feito? Nós temos evangelizado? O que vocês acham? Antigamente, o que acontecia? Quando era para a gente evangelizar, as igrejas, elas pegavam a equipe, né? Pegava toda a igreja afinal, né? Todo mundo era criança, era adolescente, era jovem, era todo mundo. O pastor falava assim, vamos todo mundo sair, vamos de lá debaixo dos predinhos, vamos evangelizando e subindo até lá em cima. Antigamente era assim. Nós pegávamos uma galera, pegávamos um povo, ia cantando louvor, ou se a gente colocava um ponto, né? Ali, colocava a caixa de som, o microfone, dava microfonia, porque as pessoas gritavam glória a Deus, aleluia, daí ficava aquela microfonia,
e aquela unção, aquele poder, e as pessoas que passavam, ouviam, né, a pregação, eram evangelizadas, nós evangelizava. E hoje em dia, nós meio que cruzamos os nossos braços. Nós não saímos mais, nós não nos reunimos mais para evangelizar e para fazer algo que Deus nos chamou para fazer. Muitas vezes nós nos calamos diante de um cenário terrível que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo num cenário terrível. As pessoas não querem saber de Deus, as pessoas estão vivendo de qualquer forma. É diferente, irmãos, quando as pessoas estão no mundo e as pessoas vêm para Jesus, vêm para Cristo. Ali ainda há o quê? Um processo, uma transformação. Mas muitas vezes nós estamos dentro da igreja fazendo tudo errado. E o Senhor está lá do alto dos céus e fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? Então, que nosso coração venha o quê? Ser um coração missionário. Não precisa nós sairmos daqui e ir para uma outra terra, para uma outra cidade, evangelizar. Porque muitas pessoas pensam: eu vou evangelizar em outro lugar, lá nos ribeirinhos. E não é isso. Deus quer que você evangelize aonde você está, no teu trabalho. Sabe quando você está na mesa, ali sentada com uma amiga, e você fala do amor de Jesus? E você não precisa falar muitas coisas, não. Você só pode falar: olha, Deus tem um plano perfeito para você. Deus, Ele te ama. E as pessoas, elas vão entender. Porque tem muitas pessoas que falam assim, que se sentem que não são amadas, que sentem que ninguém liga para elas. Então, nós como homens e mulheres de Deus, nós temos que ter isso no nosso coração. A palavra do Senhor tem que ser apregoada. Nós precisamos ministrar para as pessoas, amém? Vocês estão comigo? Amém, está quase terminando. Então vamos lá, ganhar é nós evangelizarmos. Consolidar é a caminhada junto. É você amando as pessoas, é você auxiliando e você tirando toda a dúvida. Sabe, quando eu comecei a falar que Deus, Ele não vem com apontamentos. Deus, Ele não vem com julgamentos. E é o que nós precisamos fazer. Nós não podemos julgar as pessoas que estão vindo, que estão conhecendo a Cristo. Nós precisamos consolidar, ensinar qual é a melhor forma e correta para viver na presença do Senhor. Discipular é através dos treinamentos baseados nas Escrituras de Deus. Então, quando você sentar ali para discipular alguém, você vai falar o que a palavra de Deus diz, não o que você pensa. Porque às vezes a gente quer falar: fulano faz isso, faz aquilo, do nosso jeitinho, né? Do nosso jeito. E não é. É conforme a palavra do Senhor diz. E enviar é através da multiplicação de novos líderes para formarem discípulos de Cristo, enviando o quê? Para abrir uma nova casa de paz, abrir células, e que essas células, essas casas de paz, sejam cheias do Espírito de Deus, e que as pessoas tenham bom testemunho, né? E que manejam bem a palavra de Deus. O enviar é isso. Você vem, você participa da célula, você é ganhado, você é consolidado, e no momento de você ser enviado, você vai estar preparado para abrir uma célula, para ajudar outras pessoas. Então, irmãos, essa questão da célula é muito sério, é muito importante. Às vezes nós falamos: quem participa de célula, quem faz parte? Daí um monte de gente diz: eu faço parte de uma célula. Mas quando a gente vai fazer a contagem, né, com a liderança, e pergunta: quem é que está indo na célula? Nós vamos ter um relatório totalmente diferente daquilo que geralmente a gente vê na igreja. Muitas pessoas levantam as mãos, mas afinal são poucas pessoas que vão realmente na célula. Então eu quero deixar uma dica para você: participe de uma célula. Quando uma pessoa fala: olha, você participa, e você fala assim: não, eu não participo. Quer participar? Tem célula tal, mais próximo, o endereço, você prefere qual? Daí a gente vai direcionar as pessoas para uma célula. Porque, irmãos, isso é o quê? Companheirismo. É você andar junto, é você estar junto com eles, amém? Então, irmãos, quando nós vamos para a igreja, como foi Isaías, nós temos um encontro com Deus. E a voz do Senhor, ela vai soar no íntimo do nosso ser, dizendo que nós precisamos ser diferentes. Quando
nós vamos para a casa de Deus, quando nós temos um encontro com Ele, a nossa vida não é a mesma. O nosso cotidiano é diferente. Tudo muda. Tudo muda quando nós nos entregamos realmente ao Senhor. Não tem como nós vivermos da mesma maneira. Quando nós nos entregarmos a Ele, não tem como. Nós temos que clamar ao Senhor e falar: Deus, eu quero ter um encontro realmente genuíno contigo. Um encontro profundo com o Senhor. Eu não posso ser a mesma pessoa mais. Eu não posso que o meu eu domine a minha vida, a minha mente mais. Eu não posso mais cair no pecado, no mesmo erro. Eu preciso ser liberta. E nós precisamos fazer essa libertação todos os dias. Sabe por quê, irmãos? Eu acho que nós caímos no erro de que crente não precisa de libertação. Que crente está tudo bem, aceitou Jesus, está tudo bem. Não. Tem muito carrapicho que nós precisamos tirar de nós. Principalmente da nossa língua. Quando a gente se levanta para falar de outras pessoas. Você acha que a gente não precisa ser liberto? Quando a gente se levanta para falar de outras pessoas. Irmãos, eu me incluo nessa. Ah, se eu não podar. Ah, porque fulano precisa fazer isso. Ah, porque Beltrano precisa fazer aquilo. Nós precisamos realmente ter um encontro com o Senhor. Isaías, ele tomou a melhor decisão dele. E qual é a sua decisão hoje? Hoje foi um encontro marcado para mim e para você. Não sei se foi a palavra que você quis ouvir ou não, mas eu sei que é a palavra de Deus para o meu coração e para o teu. Isaías diz: eis-me aqui. Que nessa noite você também possa dizer ao Senhor: eis-me aqui. Senhor, faça a tua vontade. Faça a tua vontade no meu ser. Eu não consigo mais viver sem a tua presença. Esses dias o Robson estava falando assim para nós na célula. Eu vou finalizar, tinha mais coisas para falar, mas não vai dar tempo. Que nós não precisamos de mais nada. Que Jesus, ele é suficiente. Irmãos, eu não sei o que vocês estão passando, eu não sei o que a igreja passa, mas o Senhor, ele te conhece. O Senhor, ele me conhece. Saiba que ele é suficiente e que nós não precisamos de mais nada. Se não for a presença do Senhor. Se não for a presença do Senhor. O que seria de mim e de você se não for a presença do nosso Deus? Que você tenha esse encontro, sabe, com Ele. E falar: Senhor, eu preciso do Senhor. O Senhor é suficiente, amém? Se coloque de pé nesta noite.